Prescrição e decadência. Prescrição e decadência no Código Civil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil. Nesta aula de hoje a gente vai abordar temas muito interessantes do direito civil, que são bastante discutidos, inclusive em processos judiciais, que são a prescrição e a decadência. Esses dois institutos sempre dizem respeito a questões temporais e estão presentes em todos os ramos do direito. No entanto, muitas pessoas confundem ou desconhecem a diferença entre eles. Por isso, a gente vai explorar aqui cada um desses institutos, as suas peculiaridades, as suas diferenças entre eles, para garantir, claro, uma compreensão mais efetiva por parte de vocês. Vamos começar então pela prescrição. A prescrição, pessoal, anotem lá, é a perda da pretensão de reparação de um direito violado devido à inércia do seu titular dentro do prazo previsto em lei. Então vejam, é a perda da pretensão. Em outras palavras, então, a prescrição ela é a perda do direito de exigir judicialmente. Vejam, não é a perda do direito, é a perda do direito de exigir judicialmente uma obrigação em função do decurso do tempo sem que o titular tenha exercido a sua pretensão. Isso significa, então, que a obrigação em si, ou seja, o direito em si não é extinto, mas a possibilidade de demandá-la, de cobrá-la judicialmente é, certo? Exemplo prático. A cobrança judicial de uma dívida bancária pode ser realizada em até 5 anos a contar do vencimento. Isso aqui é um exemplo de uma situação bastante corriqueira. Se o credor, então, se é uma dívida bancária, que se o banco, o credor, não exigir o pagamento dentro desse prazo de 5 anos, ocorre então a chamada prescrição, que vai impedir a cobrança judicial dali para frente. No entanto, se o devedor fizer o pagamento espontaneamente após o prazo prescricional, o credor tem o direito de reter o valor pago. Então, continuando aqui dentro desse exemplo, pessoal, vamos supor lá que você contraiu um empréstimo com o banco 5 anos e 1 mês atrás. O banco vem hoje, por conta da mora, ou seja, de você não ter pago esse empréstimo, o banco vem hoje 5 anos e 1 mês depois e te cobra isso. O que você vai responder para ele? Olha, está prescrita essa dívida, né? Seja essa cobrança judicial ou não, o próprio juiz até pode reconhecer de ofício a prescrição e não se pode cobrar isso mais judicialmente. Agora, se você pagar ao banco voluntariamente, porque eu não sabia da prescrição, porque eu não sabia como é que funcionava, se você fez esse pagamento ao banco, você não pode buscar um advogado para pegar esse dinheiro de volta, porque o pagamento feito de forma espontânea autoriza o banco, autoriza o seu credor a reter esse dinheiro, mesmo que já prescrita a cobrança. Então vejam, aqui o direito de cobrar judicialmente, o banco não tem mais depois dos 5 anos no meu exemplo prático. 5 anos é só o exemplo aqui dessa situação específica. Mas, se o pagamento é feito de forma espontânea, o credor pode reter o dinheiro e não tem obrigação nenhuma de devolver isso para você. Retomando aqui então, é importante destacar que tradicionalmente a doutrina defendia que a prescrição ela atacava a ação e não o direito em si. Uma visão que era baseada lá na chamada teoria imanentista do direito romano. No entanto, na visão mais moderna e alinhada com o nosso direito processual contemporâneo, há um reconhecimento de que a prescrição não atinge o direito de ação em si, mas sim a pretensão que surge do chamado direito material violado. Ou seja, é diferente o direito de ação da pretensão judicial para que eu possa cobrar aquela dívida. O nosso Código Civil de 2002 adota então uma técnica legislativa clara sobre esse ponto. Diz lá no artigo 189, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos previstos lá pelos artigos 205 e 206. Então vejam aqui, os 5 anos que eu dei exemplo, cobrança de dívida, é apenas um exemplo fácil de vocês assimilarem. Agora, existem vários prazos prescricionais para várias situações diferentes e esses prazos estão lá no 205 e 206 que a gente vai tratar mais adiante. Isso reflete, então, uma moderna técnica da nossa disciplina da prescrição. Para que a gente consiga entender melhor isso, vamos ver as principais características da prescrição. Vejam só, a prescrição ela atinge direitos subjetivos, patrimoniais e disponíveis. Ela resulta na extinção da pretensão e não do direito em si. A prescrição ela pode ser interrompida ou suspensa
conforme previsões dos artigos 197 a 204 do nosso Código Civil. A prescrição, uma vez consumada, ela pode ser renunciada, desde que não haja prejuízos a terceiros. A prescrição se fundamenta em 3 principais princípios: a segurança jurídica, a estabilidade das relações sociais e o incentivo ao exercício do direito o mais rápido possível. Esses princípios garantem que as relações jurídicas não permaneçam de forma indefinida, pendentes, que então as pessoas possam organizar as suas vidas sem o temor de litígios eternos e que os titulares dos direitos sejam estimulados a agir de forma mais rápida possível. Então passou o prazo prescricional, eu posso seguir minha vida, não tenho mais receio eventualmente de ter um bem no meu nome, um receio lá de realizar algum ato que possa vir a me comprometer para sempre, não. Por quê? Porque os prazos prescricionais justamente eles estão ali para dizer que a pretensão pode ser exercida por um determinado tempo. Passado esse tempo, prescrita então a possibilidade de se agir judicialmente. A prescrição, pessoal, ela pode ser renunciada, como eu já mencionei anteriormente, desde que essa renúncia não cause prejuízo a terceiros. A renúncia ela pode ser expressa ou tácita, mas ela só pode ocorrer depois do prazo prescricional ter se consumado. Ou seja, eu não posso renunciar à prescrição previamente acabar aquele prazo, mas acabou aquele prazo eu posso renunciar para fins de que volte-se àquela discussão que a princípio já estaria prescrita. Essa renúncia expressa ocorre quando o titular do direito manifesta de uma maneira clara, inequívoca, a sua intenção de abrir mão do chamado, entre aspas, benefício da prescrição. Por exemplo, por meio de uma declaração formal por escrito. Já a chamada renúncia tácita é aquela que acontece quando o titular do direito, mesmo já ciente de que o prazo prescricional já se consumou, age de maneira incompatível com a intenção de se beneficiar da prescrição. Ou seja, isso pode ocorrer, por exemplo, quando o titular ele aceita o cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor ou ainda ele realiza atos que reconhecem a existência da obrigação, como a aceitação de um pagamento parcial. Agora vamos falar um pouquinho sobre a decadência e aí a gente vai fazer alguns paralelos aqui para entender a diferença dela em relação à prescrição. Primeiro, diferentemente da prescrição, a decadência ela se refere à extinção do próprio direito. É o direito que acabou, pelo não exercício dele dentro de um prazo estipulado. Então a decadência ela vai estar associada a direitos potestativos, que são aqueles que conferem ao titular o poder de influenciar ou determinar mudanças na esfera jurídica de outros por algum ato unilateral. Ou seja, aqueles direitos que não admitem oposição são os chamados direitos potestativos. Um exemplo aqui, o divórcio é um direito potestativo. Se eu quero me divorciar da minha esposa, não tenho que ela faça, judicialmente ou de outra maneira, para impedir que isso aconteça. Quando um não quer, os dois não ficam juntos. Por quê? Porque o divórcio é um dos exemplos clássicos do direito potestativo. A decadência está prevista no Código Civil e também em outras leis. E assim como a prescrição, ela visa garantir a segurança jurídica, ao assegurar justamente que as relações jurídicas não fiquem para sempre de forma indefinida pendentes. Ela se aplica especialmente às questões de direito potestativo, como eu já falei, como no direito de família, no direito contratual e também no direito do consumidor, que tem ótimos exemplos aqui pra gente. E diferentemente da prescrição, os prazos decadenciais são peremptórios, ou seja, eles não podem ser interrompidos ou suspensos. Vejam, lá na prescrição eu tenho possibilidades de interrupção e suspensão. Aqui na decadência, não. A decadência não pode ser interrompida e nem suspensa, a não ser que haja alguma previsão legal já antecipada nesse sentido. Além disso, pessoal, a decadência ela é irrenunciável, conforme dita lá o artigo 209 do Código Civil. Nos casos de direito de família, um exemplo clássico é numa ação para anular casamento. Por quê? A ação para anular casamento, ou melhor, o direito de se anular um casamento, ele tem um prazo decadencial específico dependendo do motivo daquela anulação. Os principais motivos e os seus prazos, pessoal, eu não vou elencar aqui, porque isso é mais uma questão para o direito de família, mas vocês podem, por curiosidade, acessar lá no artigo 1549 e 1557 do nosso Código Civil. Ali a gente vai ter os motivos e os prazos para que se possa buscar a anulação de um casamento, como eu disse, por um determinado prazo.
No direito contratual, um exemplo é o direito de resolver um contrato pelo inadimplemento, que deve ser exercido, então, dentro de um prazo específico. E a previsão disso está lá nos artigos 474 e 475 do Código Civil. Vejam que eu não estou indo lá para a parte de contratos ou para a parte de família do Código Civil, porque isso está lá na parte especial e não nos interessa aqui. Aqui eu estou apenas trazendo o conceito e alguns exemplos da decadência. Mas, por fim, lá no direito do consumidor, que também não é nem regido pelo Código Civil, mas lá pelo Código de Defesa do Consumidor, um exemplo que a gente pode trazer aqui, até por ser muito corriqueiro na vida das pessoas, é a reclamação sobre os vícios aparentes em produtos ou serviços, e a chamada garantia legal, que é aquela, então, que deve ser feita dentro de um prazo estipulado no Código de Defesa do Consumidor. Ainda dentro desse exemplo, pessoal, a gente tem lá que para produtos duráveis, como por exemplo lá, uma televisão, que é um produto durável, o prazo de garantia legal, mínimo, então, que a lei estabelece, é de 90 dias a contar da compra para os vícios aparentes. Então chegou lá na minha casa a televisão, né, e ela veio com um trincadinho na tela no lado direito lá. É um vício aparente? Sim, porque é um trincado na tela, qualquer um olhando consegue analisar. A lei, o Código de Defesa do Consumidor, diz que o prazo decadencial para se reclamar dos vícios é de 90 dias, o prazo decadencial legal. Agora, é possível que haja ainda uma garantia contratual, ou seja, normalmente, inclusive, para produtos eletrônicos lá e etc., o fornecedor acaba garantindo lá um prazo de um ano, diz normalmente um ano, que são 9 meses e mais os 90 dias da garantia legal. Ou seja, mas vamos tratar apenas na garantia legal. 90 dias é o que diz o CDC. Se no 93º dia eu resolvi reclamar daquele trincado que já estava na minha televisão desde o começo, o que o fornecedor vai me responder? Desculpe, acabou o seu direito. Decaiu o seu direito. Por quê? Porque o prazo decadencial era de 90 dias. Retomando aqui então. De maneira similar à prescrição, os fundamentos da decadência são também a estabilidade jurídica e a definição das relações e das situações jurídicas a partir das quais a decadência garante o exercício de direitos dentro de um prazo específico. Qual que é a intenção disso? Evitar inseguranças e a continuidade infinita das relações jurídicas. A decadência, portanto, ela extingue o próprio direito, ela atinge o próprio direito. O direito pode ser exercido por tanto tempo, não restando ao titular nenhuma possibilidade de exigir depois daquilo aquela prestação. A ausência de exercício desse direito dentro do prazo decadencial estipulado resulta na perda definitiva desse direito, e não apenas na pretensão de exercê-lo, como acontece na prescrição. As principais características da decadência, acompanhem comigo, são: ela age sobre direitos potestativos, sejam eles disponíveis ou indisponíveis. Ela extingue o próprio direito. Os prazos são peremptórios, ou seja, são definitivos e não admitem alteração, contestação ou oposição. Não admitem ainda interrupção ou suspensão, como acontece lá na prescrição, a não ser quando e se houver previsão legal antecipada nesse sentido. A decadência legal, ela é irrenunciável. Isso diz lá que, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, não pode o fornecedor colocar no teu contrato de compra e venda daquela televisão que você renuncia àquela garantia. Não pode. Diferentemente aqui da prescrição, a decadência ela é então irrenunciável, conforme está disposto lá no 209 do Código Civil. Esse artigo ele estabelece que o titular de um direito que é sujeito a um prazo decadencial não pode renunciar ao prazo que é fixado em lei. Em outras palavras, a decadência vai ser um instituto jurídico que impõe um limite temporal absoluto para o exercício de determinados direitos. E quando transcorrido, quando finalizado esse prazo, acarreta a extinção do próprio direito, independentemente de qualquer oposição por parte do titular. Por isso, então, o titular deve obrigatoriamente exercer o seu direito dentro do período estabelecido pela legislação. Se ele não fizer, o direito decai, ou seja, ele vai ser extinto de maneira definitiva e irreversível. Então, quando o prazo decadencial se esgota, o direito se perde e não tem nenhuma forma de o titular, por conta própria, estender ou ignorar esse prazo. É crucial, então, que o titular fique atento aos prazos de decadência para não perder o direito. Por quê? Uma vez que ele se extingue, não tem como recuperá-lo, mesmo que depois o titular queira exercer esse direito.
Vamos agora fazer uma rápida comparação entre os institutos da prescrição e da decadência. Os dois conceitos que, embora pareçam semelhantes, vocês já viram que têm diferenças fundamentais. Vamos lá então. A prescrição se refere à extinção da pretensão. Para você não esquecer, prescrição, extinção da pretensão. Começa com pre, as duas ali. Ou seja, a perda do direito de exigir judicialmente uma obrigação. Já a decadência, por outro lado, ela vai além. Ela extingue o próprio direito, sem deixar espaço para reivindicações futuras. Em termos de interrupção ou de suspensão, a gente já viu então que a prescrição permite essas pausas ou reinícios do prazo, mas a decadência não permite isso. O prazo decadencial é definitivo e imutável. Além disso, enquanto a prescrição pode ser renunciada depois de consumada, a decadência não admite renúncia de nenhuma maneira. Quanto ao seu âmbito de aplicação, a prescrição normalmente vai ser relacionada a direitos patrimoniais, como dívidas e contratos, como questões lá relacionadas ao exercício de direitos de crédito, de títulos de crédito. Então a gente falava muito de prescrição da cobrança judicial do cheque. Isso era uma questão bastante discutida, né? A questão do cheque é ruim que entrega a nossa idade, né? Mas enfim. A decadência, por outro lado, ela se aplica a direitos potestativos, como o direito de anular um contrato e exercer um poder que é unilateral, aquele que não pode ser pela outra parte contestado. E, finalmente, o prazo da prescrição ele começa a contar a partir da violação do direito, enquanto o prazo da decadência ele vai se iniciar com a constituição daquele próprio direito, ou seja, desde o nascimento do direito. Em resumo, para a gente finalizar, tanto a prescrição quanto a decadência são mecanismos essenciais para garantir segurança jurídica. Por quê? Porque ele impõe limites de tempo para exercício daqueles direitos. Para a gente entender essa diferença, ou melhor, a gente entender essa diferença é algo fundamental para evitar a perda dos direitos e para fins de garantir que as relações jurídicas sejam resolvidas de uma maneira justa, eficaz e dentro de um determinado tempo, ou seja, de uma maneira previsível. Muito obrigado pela presença na aula, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.